Boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia da nossa série As Histórias dos 9 Tipos de Liderança, dos 9 tipos de líderes. Hoje vamos falar sobre o líder otimista, Para você que está chegando pela primeira vez, essa série se trata de uma série inspirada pelo Eneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento que revela 9 perfis, 9 estilos de comportamentos, 9 estilos de tendências, 9 perfis comportamentais. E dentro de cada tema existe um nome, de cada eneatipo do Eneagrama existe um nome. E eu estou usando esses nomes como inspiração para falar sobre liderança, convidando a cada live um profissional que já atuou, que já tem experiência na área de liderança, para trazer informações de relevância sobre momentos de estresse, momentos de comportamentos produtivos, momentos em que houve desafios, trazer de forma bem clara, de maneira bem franca, os seus momentos de incertezas, de segurança. Para quê? Para você que é líder ou liderado possa absorver um aprendizado que só poderia ter sido explorado e depois de não sei quantos anos de vivência e de experiência. A gente vai ter a possibilidade de conversar sobre histórias e momentos de desafios no mundo da liderança. E às vezes você precisa viver isso, aprender pelo pior jeito, pela pior forma,
E dentro dessa série você vai aprender escutando, observando. Vai ser bem legal isso aí. Tá sendo bem legal. Hoje a nossa convidada é a Juliane Oliveira. Ela que é empreendedora, empresária e também líder. E você que já está aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. É só clicar nessa seta que está abaixo, clicar nessa setinha e compartilhar com pelo menos 5 pessoas para você também fazer a diferença no mundo, porque um simples gesto como esse, você compartilha conhecimento com outras pessoas que estão precisando também absorver, conhecer, enfim. Então, se cada um de vocês que está aqui nesse momento compartilhar pelo menos com 5 pessoas, a gente vai impactar mais pessoas. E você que está chegando depois, está assistindo as nossas lives depois, compartilha também, clica na setinha, compartilha com todas as suas redes toda a sua rede de contato para a gente impactar mais vidas. Seja bem-vinda, Néia, seja bem-vinda, Renata, Davi, Fabiana. A Ju já está aqui. Vou chamar a nossa convidada aqui. Antes de chamar a nossa convidada, eu vou compartilhar aqui essa live. Vou clicar na setinha. Vou ser o líder pelo exemplo, que arrasta pelo exemplo. Vou fazer isso agora. Enquanto eu estou compartilhando, você também pode compartilhar. Quando a Ju se conectar aqui, vou pedir... Enquanto você está aí, compartilha também, enquanto você não se conecta aqui, para a gente focar na nossa conversa. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilha no WhatsApp com seus amigos também. As lives estão ficando gravadas. Estão sendo gravadas e ficando disponíveis aqui no feed. Prontinho. Seja bem-vinda, Andréia. Deixa eu ver, chamar a Júlia. Vamos ver se dá certo. Oi, Opa. Juliane, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos que estão aí. Boa noite, Léo. Boa noite, seja bem-vinda para mais uma da nossa mais uma live do nosso encontro, da nossa série sobre liderança. Fico muito feliz por ter você aqui como convidada para a gente conversar um pouco sobre esse papel que se expande e se estende para qualquer área da nossa vida, né? Qualquer área da nossa vida, a gente tem a liderança, sempre tem alguém influenciando, a gente sempre precisa de uma pessoa para nos influenciar, nos impulsionar, direcionar, né? Trazer o melhor. Então seja bem-vinda, fico muito feliz. Eu que agradeço o convite, né, essa oportunidade de poder falar um pouquinho de mim, né, de certa forma, falar um pouquinho das minhas histórias, das minhas crises, e poder compartilhar, né, porque não existe melhor forma de aprender a não ser contando histórias. Quando a gente conta história, fica prático, fica mais fácil de visualizar e fica muito mais produtivo, né, porque as pessoas vão ver que acontece no nosso dia a dia, aquilo que a gente está passando e que a gente muitas vezes foca ali na teoria, mas não observa na prática. Então, para mim é uma alegria imensa poder compartilhar aqui. Tem alguns amigos meus, a Vi, minha irmã também entrou aí, Rebeca. Agradeço aí a todos vocês que estão participando aqui com a gente e que vocês possam compartilhar também para que outras pessoas, né, ouçam a mensagem e acompanhem também a série do Leandro, que está sendo muito incrível. É isso aí. Antes da gente iniciar verdadeiramente, eu quero lhe perguntar se está tudo ok. A imagem que você está me vendo bem, está me escutando bem, sem ruídos, sem interferências, eu me preocupo muito com isso. Para mim está tudo tranquilo. Para você também aí tudo certinho?
Áudio, Tá vendo? Tudo imagem. bem, tudo certinho. Sejam bem-vindos, Bom, Marise e Davi. Vocês estão escutando a gente bem, ouvindo bem? Para esse vocês, retorno é no de- importantíssimo. importante. Para vocês, no decorrer da nossa conversa, para vocês que tiverem curiosidade ou quiserem tirar alguma dúvida, clica na interrogação, que tem aí um ícone de interrogação, clica e faz a pergunta. Mas não agora, que a gente nem começou, pelo amor de Deus. No decorrer da conversa, coloca aí, clica na interrogação e a gente vai responder, vai ser um prazer. A gente tem a Renata dando um suporte, espero que ela esteja aí nos dando um suporte, compartilhando com o máximo de pessoas, convidando as pessoas a estarem presentes aqui, para a gente formar essa egrégora do saber, do conhecimento. Tem gente Isso especial aí. aqui, bacana. Eu tenho uma mentoranda Gente, eu aqui, a acabou de entrar Fabiana aí. Nunes. O Roseval Quem? aí é meu tio. Meu tio aí, Ah, Roseval. Fazendo seja bem-vindo. compartilhando com a presença dele. Seja bem-vindo. Também tenho aqui uma mentoranda hoje, aqui, a Fabiana. Seja bem-vinda, Fabiana. Ela que participa de uns processos de mentoria comigo. Estou muito feliz de te ver aqui. Vamos lá? Vamos para o Vamos lá. conteúdo. Primeiramente, eu quero saber, diga pra gente, pra nós, quem é a Juliane Oliveira, quem é o ser humano Juliane Oliveira e quem é o profissional Juliane Oliveira. Certo. Diz aí pra gente. Para começar, né? Juliana Oliveira, em todo lugar que chega, as pessoas elas me conhecem muito pelo sorriso. Né? É engraçado que quando eu tô séria, as pessoas falam, oxe, aconteceu alguma coisa, às vezes nem aconteceu nada, sabe que eu tô reflexiva mesmo. Estou em algum momento pensando em alguma coisa, e aí eu fico séria e as pessoas me questionam, porque estão acostumadas a me ver sorrindo. Então, desde sempre, eu sempre fui uma pessoa muito animada, muito brincalhona, de estar presente ali, às vezes de fazer até graça para amigos. Desde a época de colégio, eu imitava, fazia imitação de Michael Jackson, fazia umas coisas assim, engraçada mesmo, porque eu gostava de ser divertido e de divertir as pessoas ali com as coisas que eu fazia. Então, sempre fui muito assim, para cima, muito perseverante nas coisas que eu desejava, nos meus sonhos no decorrer da minha vida. Tive uma vida bem, com muitos acontecimentos que me fizeram amadurecer até um pouco cedo, né, ter algumas responsabilidades ainda quanto muito nova, por conta da separação, né, de meus pais. E aí a gente sabe, né, que quando acontece uma ruptura como essa, afeta a vida da criança ali no total. Eu tinha 14 anos, então eu comecei a ter novas responsabilidades, uma nova forma de ter que encarar a vida e os meus desafios. E muitas vezes me vi ali no decorrer, né, aparentemente sozinha, mas na verdade sempre tive pessoas que foram companheiras aí, que me ajudaram nesse processo, a minha mãe, que sempre esteve presente, com a gente sempre conversou muito, né, e fui achando amigos, justamente por conta do meu sorriso, do meu carisma, da forma como eu chego nas pessoas, fui fazendo amigos, não é à toa que você é uma dessas, né, que foi uma dessas conexões que a vida me trouxe no decorrer do dia a dia, a partir de momentos que eu me posicionei, né, para buscar conhecimento. E, para mim, meu crescimento foi acontecendo a partir disso, né? De eu estar presente com outras pessoas, de eu me permitir, e sempre porque eu sempre fui muito aberta. Eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo, tagarela que só, né? Então, achava que fica muito mais fácil para poder me comunicar. E profissionalmente, eu hoje sou empreendedora, trabalho, né, com a Freedom, com um negócio, né, um projeto que eu iniciei com o Davi. E é com liderança também, né? E consegui, isso eu fui muito mais estruturado depois dos cursos e workshops que eu participei, alguns deles também seus. E isso foi fortalecendo no meu coração, já era uma coisa de estudo, porque eu estudei administração, né? Sou formada em administração, já era uma coisa que eu queria fazer. Desde pequena, eu dizia, quando me perguntavam, você vai ser o quê quando crescer? Eu dizia, eu vou ser empresária. Às vezes a gente brinca quando a gente é criança, mas assim, tem um peso no nosso futuro que a gente nem imagina que pode chegar a realmente acontecer. Porque quando a gente é criança, a gente fala a verdade do nosso coração. E foi acontecendo, a vida me trouxe para isso aqui, para esse momento de agora, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Perfeito, perfeito. Gente, estamos aqui com Juliane Oliveira. Nosso tema hoje é o líder otimista.
tem algo similar ao que Juliane trouxe? Tem algo parecido? Porque o que é o líder otimista? O líder otimista é aquele que pensa sempre na positividade, sempre pensa no melhor, tudo pode acontecer, tudo tá tudo bem. Se tiver que planejar, planeja na hora mesmo, porque tudo vai dar certo, nada dá errado, as coisas sempre dão certo. Eu tô sempre sorrindo. Então, no decorrer da fala de Juliane, né? Sempre ela sorrindo, falando que também sorrindo em vários momentos, que está sempre motivada, buscando sempre o lado positivo da coisa. Então a gente está falando do líder otimista. Vai prestando atenção na conversa, vai percebendo as tendências desse perfil, né, de comportamento. Obviamente a gente tem aí por aí muitos líderes otimistas, mas cada um tem seu grau de maturidade, seu grau de expansão da consciência. Então, alguns vão ter tendências de excesso de positivismo e, às vezes, deixar de colocar o pé no chão, você vai ver isso. Como você também vai ver outros que já expandiu, já tem um certo tipo de maturidade, que tem o otimismo, mas também mantém os pés no chão. Você vai encontrar alguns líderes que nunca dizem não, sai recebendo tudo, venha, porque o otimista é aquilo, né? Nada vai dar errado, então venha, jogue pra mim, venha que eu vou fazer isso, venha que eu vou fazer aquilo. Mas com o tempo, com a experiência, com as histórias que vão ocorrendo, com tudo que vai vivendo, vai aprendendo a dizer não a algumas coisas, vai aprendendo a controlar alguns tipos de comportamentos, algumas tendências. Então presta atenção aí que a gente hoje vai conversar sobre o líder otimista. E você falando sobre então, isso, Ju, essa questão de você falando sobre isso, né, essa questão de perfil otimista, e quando a gente vai estudando, é tão engraçado que a gente vai assim, não, aprendendo com o decorrer do tempo, né, vai amadurecendo as ideias, como você falou, à medida que a gente vai se conhecendo, o processo evolutivo vai acontecendo e a gente vai tendo ações mais assertivas. Mas a questão de você ser esse líder positivo, é tão engraçado você ser positivo, porque quando você não está nesse estado de positividade, assusta as pessoas. As pessoas estão tão acostumadas a ver você sempre pra cima, dando aquela mensagem, que se você estiver chorando, se você estiver em um momento triste, que a gente também tem, né? O nosso momento de tristeza, o nosso momento, né? Apesar de muitas vezes, dentro do perfil, foge disso, né? Foge de sentir a dor, mas a gente também tem, quando a gente tem uma consciência que é necessário a gente sentir, que é necessário a gente passar, que tudo isso vai trazer pra gente uma transformação e um amadurecimento das nossas ideias. Tá. Gente, vocês estão me escutando? Parece que deu uma... Sua tela saiu, Léo. Minha tela saiu, né? Deu uma travada aqui. Foi. A internet parece que travou. Gente, eu quero saber, travou a minha imagem ou travou a imagem de Juliane? Só pra gente saber, porque se for a minha imagem, eu vou trocar de internet. A internet sempre oscila, né? Tem tendência de oscilar. Leandro, sim. Leandro, sim é o quê? Leandro, a imagem de Leandro travou? Foi, disse que fatua. Vamos, tudo ok agora, né? Travou e voltou. Pronto. Sem te ouvir. Ficou sem me ouvir. Você está me ouvindo bem agora? Peraí, acho que foi aqui. Deixa eu trocar aqui o telefone, porque eu acho que o meu fone deu algum problema quando você voltou. O outro fone. Vá, vamos lá. Certo. Tá me ouvindo? Certo, vamos lá. Pronto, agora Estou eu tô te ouvindo, ouvindo. sim. Tô ouvindo. Então, é Sim, importante você nisso, trazer esse relato. Ó, tá vendo? Davi falou, meu áudio baixou. Foi porque você... Tá bom, mas gente? agora tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah. É bom você trazer esse relato, Juliane, sobre esse ponto de vista de que você sempre tenta ver as coisas pelo ponto positivo, mas isso não quer dizer que você não tenha momentos de tristeza, ou momentos preocupantes, enfim.
Mas isso vai muito da história de cada um, vai muito da evolução de cada um, porque a gente conhece vários tipos de líderes otimistas que estão lá em cima, que estão sempre no mental, e realmente nada de ruim vai acontecer, e as coisas estão acontecendo, o caos está acontecendo e está tudo bem, tudo zen lá, positividade. Mas você já passou por isso, superou isso. Graças a Deus. É a questão realmente da evolução, né? De você se permitir passar pelas experiências. Mas a gente não vai dizer que no decorrer da vida, né? Porque assim, hoje eu tenho 29 anos, né? Tô chegando nos meus 30. Já passei algumas coisas e como eu precisei assumir algumas responsabilidades ainda muito jovem, muito nova, né? E algumas decisões também que foram importantes na minha vida. Então, eu acabei tendo que me permitir viver certas coisas. Inclusive, não ter que fugir, porque a responsabilidade foi jogada em cima de mim. Mas, assim, no geral, né, se você fosse perguntar o que é que você gosta, eu sempre gostei muito de viajar, de curtir, de experiências novas, de aprender coisa nova. Sempre gostei desse movimento, dessa mudança. Eu nunca gostei muito de ficar muito na rotina, muito parada. Mas quando a gente vai aprendendo, vai entendendo as coisas, a gente vai se adaptando. Então, hoje eu já consigo me adaptar de uma forma, assim, totalmente diferente do que eu era enquanto nova, porque houve esse amadurecimento de entender que cada coisa tem o seu momento. Só que não deixa de ter aquela questão de que tudo tem seu aprendizado. E isso é uma coisa que continua. Né? Porque antes acontecia, a gente foge, mas assim, sempre ressignifica. E essa é uma característica que as pessoas também falam muito comigo. Você ressignifica tudo o que acontece com você. Né? Traz uma outra vertente, traz uma outra visão. Porque eu tento tirar realmente de tudo que aconteceu, a visão positiva daquilo, né? Se foi uma questão que me machucou emocionalmente de alguma forma, hoje eu já vejo como que aquilo foi o que me fortaleceu para que eu tivesse hoje maturidade em certas ações. Então, a gente vai mudando a ótica de como a gente enxerga. E acho que isso faz muito dentro, né? Tudo que eu já li, pelo que eu aprendi também, que eu tive a oportunidade no teu curso lá, do Líder Adaptável, a gente viu um pouquinho mais a fundo, mas assim, eu comecei a ver muito mais claro, assim, essas questões, quando a gente foi destrinchando, eu fui lendo também, li sobre o meu perfil, e a gente vai se identificando. É óbvio que hoje é uma consciência diferente, mas a gente ainda traz ali aquelas características que são essenciais e que identifica que você está ali dentro mesmo e não tem jeito. É verdade. A verdade é que a nossa personalidade, ela não vai mudar. A gente vai expandir a consciência, a gente vai se tornar uma pessoa mais madura, a gente vai perceber mais os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, e a gente vai ver o que faz sentido eu ficar apegado, o que faz sentido eu deixar de lado. Então a gente vai amadurecer. Mas nossa personalidade, tipo, o nosso jeito, por exemplo, no seu caso, o jeito otimista de ser, de buscar o prazer, né? Porque o líder otimista, ele gosta de buscar novidades porque ele quer o prazer. Inclusive, ele gosta de fugir também porque ele quer o prazer, ele não quer a dor. Tanto que buscar, ele está buscando o prazer, como também fugindo, ele está fugindo porque ele quer ficar na zona do prazer. Mas não quer dizer que não vai existir uma evolução, não vai existir uma maturidade, enfim. Gente, vamos prestando atenção nas respostas da Juliane, porque faz todo o sentido, tem toda uma congruência com o tema, o líder otimista, e vocês vão perceber também no decorrer de outros momentos, com outras pessoas, as congruências, e é assim que a gente aprende a se adaptar, conhecendo um pouco do ser humano, de outras pessoas, como elas se comportam. E a gente também vai ver muita coisa em Juliane e todos os outros convidados, em nós mesmos. E vamos lembrar de momentos que a gente também agiu assim. E isso é interessante, esse aprendizado é muito importante. Mas vamos lá, eu quero te fazer uma outra pergunta. O que é que você... Para você, o que é que o líder tem que ter? Qual é a principal característica do líder? O que é liderança para você? Gente, Ju, antes de você responder, percebam que cada um tem uma visão de liderança. Para você que não assistiu o vídeo anterior, vai lá. Por exemplo, a gente falou
sobre no vídeo anterior sobre liderança do poderoso, o líder poderoso. Então, liderança pro líder poderoso é aquela liderança que tem que fazer mesmo, tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, tem que ser forte. Se quiser pegar o aparelho, pode pegar. Tá distante de mim. Peraí que eu vou pegar aqui, gente. Desculpa. Pode pegar. Então, gente, vocês vão perceber que a live anterior a gente falou do líder poderoso. E eu perguntei para Alessandra o que é liderança para ela. Eu perguntei para a Alessandra o que é liderança para ela. E ela disse que liderança é ter poder, ser forte, não perder o ritmo, ter assertividade, ter força, ter determinação, sabe? Porque a gente estava falando do líder poderoso. E eu estou fazendo agora a mesma pergunta para Juliane. Fiquem ligados. Então, Juliane, o que é liderança para você, Juliane? Diz pra gente aí. Deixa só eu falar aqui com o Carlinhos, que ele já falou comigo 2 vezes aqui, que eu sou orgulho, sucesso. Obrigado, Carlinhos, pelo carinho. Para mim, liderança, Léo, eu talvez por conta da minha espiritualidade também e alguns ensinamentos que eu tenho, eu sempre vi liderança muito como questão de comportamento. Como você se posiciona, como você se coloca. E para mim está muito ligado com a questão do serviço, de como você serve o outro. Eu sempre digo que se você não consegue servir, você não serve para ser líder. É uma frase que eu li e que eu replico sempre, porque eu acredito que o líder está muito dentro disso. O líder é aquele que compartilha, o líder é aquele que conversa, que precisa às vezes ser duro, sim, trazer alguns aprendizados necessários, mas que pode sim participar da vida das pessoas que estão ao redor dele ali, para desenvolver, né? Porque você ser líder sem desenvolver pessoas não tem sentido. Eu não consigo ver sentido em um líder que não desenvolve. Se não desenvolve, então você está no papel errado. Você precisa, de alguma forma, trazer alguma diferença na vida do outro. Então, na minha percepção e nas minhas experiências que eu tive, né, dentro de gestão, de liderança, eu enxergo a liderança dessa forma, que o líder, ele precisa servir, né, ele precisa compartilhar e desenvolver. Se ele não faz essas coisas, dificilmente ele vai ter uma liderança de sucesso. Olha só, presta atenção na resposta da Juliane, vamos percebendo aí as tendências. Bem legal, gostei. Vamos lá, vamos falar de um pouquinho de histórias, vamos adentrar em comportamentos, em atitudes do dia a dia. Eu separei para a gente aqui algumas perguntas, tá? Uhum. A gente sabe que adotar um estilo de liderança tem os seus prós e seus contras, né? Às vezes pode dar errado também. Tem um lado bom e às vezes também pode dar errado. E eu queria saber de você, Juliane. Esse seu perfil do líder otimista, em algum momento da sua vida você conseguiu perceber que esse perfil atrapalhou alguma situação ou trouxe alguma dificuldade para você ou para as pessoas que você estava liderando? Fala aí um pouquinho para a gente. Você traz para a gente aí? Isso é legal. Falar sobre isso é legal porque é nossos altos e baixos, né? E eu acho que aqui no Brasil, a gente, quando estuda, a gente não estuda para ser líder. E aí, quando a gente cai na liderança, a gente cai de paraquedas praticamente, né? Eu fiz administração, fui com uma bagagem teórica. Mas na prática, quando a gente começa a viver, é diferente, gente. É muito diferente. A gente consegue aplicar, sim, ferramentas, a gente consegue, sim, aplicar as práticas de gerenciamento. Mas, assim, lidar com pessoas é uma coisa que é surreal, né? Vai além do seu entendimento, né, do seu eu. E isso, pra mim, é bem interessante, porque, assim, quando eu sempre trabalhei muito na área operacional. Então, quando eu fui promovida para ser líder, eu sabia muito. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de compartilhar, né, que gostei de passar informações e eu ensinava muitas pessoas. Então, desde sempre, eu já tinha uma atitude de líder, mesmo não sendo, porque eu aprendia, eu tinha curiosidade de buscar informações novas, eu tinha aquela questão de querer saber mesmo por conta própria, porque eu sempre entendi que eu preciso entregar o meu melhor.
Independente de onde eu esteja, eu tenho que entregar o meu melhor. Então, em qualquer cargo que eu assumi, em qualquer coisa que eu assumia, eu fazia esse papel. Eu acabava sendo vista como líder, muitas vezes, né? E as pessoas, ao invés de ir para o líder real, né, o gestor, elas acabavam caindo de paraquedas nas minhas mesas para me perguntar. Então, acabava que gerava muito atrito com o líder real ali, o gestor, de fato, daquele local, porque ele se sentia ameaçado por ver que eu compartilhava, que eu ensinava, que eu falava, e eu já tive alguns problemas, assim, dentro de ambientes organizacionais por conta disso. Então, foi uma coisa que eu tive que, dependendo de quem era o gestor, de quem era o líder, que eu tinha que me controlar ali, né? Controlar essa questão de compartilhar, até compartilhar, mas de uma forma que não desviasse ali a questão da referência do gestor original, né? Porque acaba que causa ali um conflito entre você e o gestor, que fica parecendo que você sabe mais, que você é melhor. E não, a questão não era de eu saber mais ou de eu ser melhor, mas era a forma como eu me comunicava. Como eu era sempre uma pessoa que dizia, não, vá, faça, você vai conseguir fazer. Aí mostrava, é facinho, senta aqui. Eu nunca trazia aquele conteúdo de forma pesada, né? Trazia de forma fácil, de forma clara, para que as pessoas entendessem o que eu estava fazendo. Então acabava que as pessoas, não, qualquer coisa que acontecia, vou perguntar a Ju, né? E eu nem estava assumindo o cargo, né? E quando eu passei a assumir o cargo, eu acredito que em relação ao problema que eu tive de maior é justamente essa questão de contaminar, né? Como eu sou uma pessoa muito positiva, que estou sempre falando muito, que estou sempre estimulando as pessoas a fazer, eu tive um momento trabalhando como líder mesmo, aí eu era a gestora, que eu tomei um baque muito grande de um superior. Estava acontecendo algumas coisas ali e aquilo foi me entristecendo muito. Eu fui ficando muito triste, fui ficando muito para baixo com aquilo que eu estava fazendo. E eu buscava entregar o meu melhor, mas assim, aquela coisa, né, de sempre ver o não e alguns puxões que eu não entendia. Era como se a pessoa não me aceitasse o jeito que eu era, né? Sempre me trazendo formas de fazer que não era a minha realidade, não era como eu me adaptava. Ela queria me obrigar a fazer uma coisa e eu ficava ali naquela coisa muito triste. E aí, por eu ficar muito triste, chegou um momento que eu tive um reflexo disso no meu resultado. Porque a minha equipe passou a se comportar do mesmo jeito que eu. Todo mundo ficava triste, reclamando, né, pra baixo. E aí eu parei, até que teve um momento que eu parei, olhei assim e falei, oxe, gente, o que tá acontecendo com vocês? Que vocês são tão bons, vocês sempre entregam tudo e tá assim desse jeito. E aí foi que uma das meninas que eu gerenciava veio até mim e disse, não, é porque eu tô vendo que você tá muito triste, a gente tá ficando desmotivado, porque você que sempre foi a voz que falava, que motivava, que deixava a gente pra cima, a gente sempre fez por conta de você e a gente não tá vendo você fazer, então a gente entende que isso não é importante. Olha, gente, eu fiquei assim na hora, eu Olha fiquei assim pensando, gente, como pode, né? Aí a gente pensa que nossas ações elas não interferem no outro, mas interferem de uma forma assim, muito intensa e muitas vezes a gente não percebe. Perfeito. E vocês percebem, gente, que esse movimento de Juliane de buscar o prazer reflete também o prazer. Tá? Vocês estão se ligando? Porque assim, quando ela busca o prazer, ela coloca também o seu ambiente movimentando rumo ao prazer. Tipo assim, eu tenho um prazer de buscar a Juliane porque ela sempre está me motivando. Eu tenho um prazer de buscar a Juliane porque ela sempre está me dizendo coisas que me levam para cima, me elevam, que me levam para ação. Eu gosto de Juliane porque ela sempre tem aquele sorriso. Ou seja, as pessoas estão buscando Juliane também pelo que ela tem de melhor dentro dela, né? O otimismo, a positividade. E você vai percebendo isso. E foi importante você também trazer para a gente essa questão de quando você começou a se movimentar para uma energia que não é uma energia congruente com a sua essência, no qual você começou a ficar um pouco desanimada, isso começa também a interferir no seu dia a dia, porque quando você é líder, quando você está exercendo um papel, uma posição de influência, as pessoas estão lhe observando o tempo inteiro.
E a gente observa, a nossa mente inconsciente se conecta com o que a gente está observando. Se a gente está num ambiente com pessoas olhando para baixo, tristes, desanimadas, nossa mente vai observar, vai perceber isso, né, através dos nossos sentidos, a visão, do que a gente escuta. E a gente, se não tiver preparado mentalmente, emocionalmente, a gente é contagiado e entra nessa cadência dessa energia. Principalmente se tratando de liderança. E o engraçado, Léo, dessa situação é que é a questão mesmo do meu perfil, né, do 7. Eu estava triste, então estava faltando em mim o prazer daquele momento, né? Estava me sentindo triste, então assim, eu não estava agindo como eu normalmente agia. E interferir de uma forma tão grande que a gente pensa que não, é só eu que estou sentindo isso. Mas a nossa afeição, os nossos gestos, o nosso corpo, né, ali como a gente se comporta, muitas vezes cabisbaixo, tudo isso vai influenciando, vai mostrando para as pessoas ali que não tá legal, que não tá bem, que tá acontecendo alguma coisa. E como a gente está em um ambiente profissional, automaticamente as pessoas vão achar que é alguma coisa referente ao trabalho. Nunca vai pensar que você está passando por alguma coisa dentro de casa, porque quando a gente é gestor, a gente não tem vida. As pessoas acham que a gente está sempre feliz. Tem que estar sempre tranquilo, porque a gente está ali vestindo a camisa da empresa. E muitas vezes acabam não considerando que a gente também tem nossos momentos pessoais, né? Nossas tristezas, nossas lutas, nossos desafios da vida. Mas assim, dentro da empresa, você tem que estar ali, mostrando que você está bem, que você está feliz, incentivando as pessoas. E como isso já é uma coisa do meu perfil natural, né? Quando eu deixava de fazer, eu influenciava todo mundo. Eu arrastava, né? Eu arrastando todo mundo junto comigo para o mesmo caminho. Então, assim, quando eu me percebi, quando eu tive esse feedback também, que foi uma coisa que eu me permiti ouvir, né, de uma das meninas que se colocou na posição de querer conversar comigo. E é uma coisa que eu até vou salientar aqui, você que tem um líder, né, tente conversar com ele. Às vezes a gente tem medo de chegar para o nosso líder e muitas vezes é o que falta para que a gente tenha um despertar para uma atitude diferente. Porque para mim aquilo foi fundamental. Se ela não tivesse chegado para mim para falar, eu não tivesse parado naquele momento para ouvir, eu ia continuar triste e talvez eu iria, naquele momento, me desligar, sair daquele trabalho, largar de qualquer jeito as coisas lá. E não aconteceu dessa forma justamente porque ela me alertou. Então, eu pude me observar, me analisar ali, né? Fazer uma análise de como eu estava, o que estava acontecendo comigo e resgatei ali a minha energia, né? A minha alegria e voltei a trabalhar. Eu comecei a botar música, coisas que animassem o ambiente, comecei a fazer campanhas para que alegrasse eles também. E aí a gente mudou novamente o clima de uma coisa para outra totalmente diferente. Foi da água para o vinho. Bacana, bacana. Estamos aqui com a Juliane Oliveira falando sobre o líder otimista. A Juliane que é empresária, empreendedora e também líder. Eu quero também dar as boas-vindas ao Leonardo, meu professor de Full Contact, que está aqui, olha que legal. A Daniele, que é coautora do livro Empreendedores Digitais. A professora Ione, muita gente bacana. A Marli Ramos, que acaba de chegar. Cleide, sejam todos bem-vindos. A Elis, a Elisângela, sejam todos bem-vindos. A Cássia Ribeiro também. Cássia Ribeiro, que é especialista em liderança. Do livro. Só tem né? gente boa aqui, gente importante aqui, viu? Olha, hoje o seu otimismo vai contagiar o mundo. O mundo inteiro. Vamos lá. A gente conversou agora sobre dificuldades que o líder otimista pode encontrar. Porque quando a gente lê líder otimista, tudo em paz, tudo na vibe positiva. Meu escritório é na praia. Estou sempre na área, tudo lindo. Mas percebemos que nem sempre é assim. Quando não estamos no nosso centro, né? Quando não estamos contentes, Verdade. perdemos um pouco da nossa essência, deixamos de lado essa essência. E caminhando agora para o lado bom da coisa. Qual é a vantagem de ser um líder otimista? Conta pra gente, qual é a vantagem disso aí? A vantagem. Eu acredito que
o líder otimista é a questão mesmo de levantar, de manter as pessoas sempre com o pensamento na solução. Porque como a gente é otimista, a gente não fica se prendendo à dificuldade, né? A gente quer ver acontecer de outro jeito. Não, vai dar certo. Às vezes não planejam direito, às vezes nem pensam, não, mas vai dar certo. Faz desse jeito aqui. Às vezes monta em cima da hora, né? Quantas vezes eu me lembro, né, que eu estava trabalhando e aí minha chefe dizia assim, você tem que mandar um relatório no final do dia de X e X coisa. Eu dizia pra ela, não se preocupe que no final do dia vai estar na sua mão, vai dar certo. E dava. No final do dia, entregava. Mesmo às vezes a gente se embolando, tendo que resolver as demandas do dia, mas no final do dia dava certo. E eu acredito que a gente emana muito isso, essa energia positiva, essa questão de compartilhar também muito conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que compartilhei muito, então, por eu compartilhar demais, eu sempre tive uma equipe muito autônoma. Eu gosto de ter autonomia, eu gosto de ter liberdade nas coisas que eu faço. Então, minha equipe era o meu reflexo. Eles faziam sozinhos, eles ligavam, eles se viravam. E só realmente falava comigo quando era realmente questão de alçada, que eles não podiam resolver, precisava de mim, e aí eu ia lá e resolvia. Mas assim, sempre ensinei para que eles fizessem com as próprias mãos, que eles corressem atrás do que eles precisavam. E sempre dessa forma. Eu nunca pensei assim, vou reter para mim aqui o conhecimento porque eu preciso estar no controle. Para mim, eu estava no controle quando eu via as coisas funcionando. Quando eu via que cada um estava fazendo o seu, cada um conseguindo solucionar os seus problemas e muitas vezes sem precisar. Muitas vezes eu não estava nem no meu trabalho, eu estava fora. E as pessoas diziam, tá acontecendo um problema aqui, que não sei o quê. Aí eu dizia, dá pra você resolver? Vou tentar. Eu não chegava lá, o cliente nem estava mais lá. Porque a pessoa já tinha dado conta. Então, assim, eu acho que isso é um lado positivo. Que a gente consegue motivar, consegue trazer, potencializar essa pessoa a entregar realmente aquilo que ela tem de melhor. Justamente por você permitir ela fazer. Como eu sou uma pessoa que eu não gosto que as pessoas me dê uma regra, você tem que fazer desse jeito. Quando eu tive pessoas para trabalhar assim comigo, eu sofria muito. Você vai ter que escrever aqui, em cima dessa linha, porque se você não escrever aqui, vai dar errado. E às vezes eu percebia que se eu escrevesse em outro lugar, a pessoa ia entender do mesmo jeito, não ia mudar nada. Só ia mudar que ia estar num lugar diferente. Entendeu? E, então, assim, eu tinha muita dificuldade com pessoas que faziam isso comigo. Então, como eu tinha dificuldade na minha equipe, com as pessoas que trabalhavam comigo, eu também não forçava dessa forma. Eu entendia que cada um tinha o seu jeito e tentava buscar dentro do jeito de cada um a autonomia para que eles executassem o trabalho de cada um. E dessa forma eu ficava livre também para fazer o meu. Né? Porque aí eu podia fazer minhas coisas, meus relatórios, minhas apresentações, sem ninguém ficar enchendo meu saco o tempo todo, porque eu sabia que eles sabiam fazer. Então, eu acho que essa questão da afetividade, do conhecimento, do desenvolvimento, é uma coisa que é muito presente em quem é otimista, né? É óbvio quando a gente está com a consciência elevada, porque quando você é só otimista e não tem metas, não tem um planejamento estratégico definido, você vai ficar fazendo aleatório, né? Porque até essa questão de motivação, às vezes a gente vê líderes motivando, como eu já tive também. Eu passei por um local que eu tinha um líder que ele motivava muito. Ele gritava, ele fazia zoada, aquela coisa. Eu achava engraçado, todo mundo feliz, aquela energia. Mas ele era muito fraco nessa questão do foco, do conhecimento, do planejamento. E aí quando a gente perguntava, ele olhava pra cara da gente e dizia, você não sabe não? Aí ficava todo mundo assim. Oxe, como assim? Então, assim, por eu ver exemplos de pessoas assim e saber que eu tinha uma tendência, né? Se eu ficasse muito alegre a pecar nisso, é uma coisa que eu sempre, desde quando eu comecei a ter mesmo nos cargos, eu sempre tomei muito cuidado de não perder o foco da coisa, não perder o objetivo que eu tinha que chegar, porque eu precisava entregar meu resultado. E no final do mês eu queria ver aquela coisa linda em minha comissão. Saca a dica da Juliane, viu? Porque assim, a tendência do líder otimista é ficar feliz, ficar animado demais e às vezes perder o foco. Olha o que a Juliane falou. Ela tinha preocupação de não perder o foco, mas o líder otimista, quando ele está no excesso do otimismo, às vezes ele tem a tendência de perder o foco, porque só está pensando no positivo e viajando vislumbrando o futuro bom e tal, e tudo acontecendo à sua volta, e ele deixando de lado e pensando, não, vai ser tudo certo, tudo bom, todo mundo feliz, todo mundo alegre, enfim. E a gente percebe também
que essa é a visão do líder otimista, gente. Porque, olha só, o líder otimista não gosta de muitas regras, de se sentir preso, mas tem líder que gosta. Viu? A gente, inclusive, vai conversar com um líder perfeccionista que já gosta mais desse lado assim de regras, de processos, daquelas coisas mais amarradinhas, mais planejadas, rotinas. Sim. Então tem líder que gosta de rotina. É importante eu salientar isso, porque a gente está conversando sobre o líder otimista. Então, com o líder otimista, o bom é liberdade. O bom é que todos estejam fazendo de forma autônoma. Agora, tem líder que gosta de ter o controle, de estar observando tudo. Então, percebam as diferenças para vocês aprenderem a lidar com cada perfil. E isso se aplica a líder e liderado. Se você é líder e quer se dar bem com um liderado otimista, vai escutando o que Ju está falando. Se você é liderado e quer se dar bem com um líder otimista, vamos saber agora que eu vou perguntar para a Ju. Mas antes de Ju responder... A Alice perguntou aqui. A Alice colocou uma pergunta. E antes de ler essa pergunta, gente, faz a pergunta para mim no ícone de interrogação, porque tá passando vários comentários. São vários comentários e as perguntas se perdem. Clica nesse ícone de interrogação, escreve sua pergunta que eu vou ler as perguntas que estão no ícone, tá bom? Deixa eu ver o que ele perguntou. Funcionários acostumados a fazer de acordo com o líder e, no seu caso, deixando livre. Esse novo funcionário, como você faz? Só para poder retificar aqui, a liberdade que eu falo de deixar era a liberdade que eu percebia que as pessoas não conseguiam realizar suas atividades sem que eu precisasse interferir. Para também não achar que a pessoa ficava lá, né, fazendo nada o dia todo do jeito que ele quisesse. Não é isso. A gente tem regras, a gente precisa seguir as regras. Mas eu nunca gostei de ter que impor uma forma de fazer. Porque eu entendia que, às vezes, a forma que eu fazia não era a mesma forma que aquele funcionário, aquele colaborador se adaptava. Ele tinha outra forma de pensar, outra forma de processar. E eu precisava encontrar dentro da forma dele a melhor forma dele fazer. Então, quando eu encontrava isso, eu deixava ele à vontade, deixava ele com a autonomia para ele realizar. Então, assim, novos funcionários que eu tive, mesmo os que eu fui uma pessoa que, quando eu assumi uma loja, e eu trouxe comigo funcionários que estavam acostumados com a gestão anterior. Esses funcionários, eles se adaptaram a mim, porque eles entenderam que eu tinha as minhas regras, que eu tinha a minha forma de ser. E pelo meu jeito de ser, como eu sempre fui uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito aberta, eles tinham abertura de conversar comigo. Eu sempre fui uma pessoa que sentava com meus liderados e eles me contavam da vida deles. Eles me falavam do filho, do marido, até me convidavam para as festas, porque se sentiam à vontade de compartilhar as coisas comigo justamente por conta da minha forma de ser. Porque sempre me via pra cima, sempre me via alegre. Então, às vezes, eles se sentiam nesse conforto de me contar sobre coisas pessoais. E o que me ajudava muito no trabalho, porque eu sabia quando a pessoa não estava bem, por isso conseguia entender que, às vezes, o resultado não estava sendo legal, porque ela estava passando por alguma situação que não era o comum. Então, assim, pra mim, funcionou muito. E isso, mesmo depois que saí do CLT, as pessoas ainda falam comigo, tem gente que ainda me procura para me perguntar coisa. Tem gente que ainda quer tirar dúvida comigo sobre coisa que eu nem estou trabalhando mais. Mas eu me lembro que minha memória é até boa para recordar. Às vezes, como eu fazia, eu comento. E criou realmente um vínculo mesmo afetivo com essas pessoas. É bem aquela questão, como eu falei antes, né, do comportamento, da referência. Quando você se coloca como referência, quando você começa a mostrar pelo seu exemplo como você é, como as coisas funcionam e consegue obter resultados a partir disso, quem está dentro da sua equipe, eles vão fazer. Né? Eu ouvia muito, Ju, vou fazer por causa de você. Então, assim, quer dizer, às vezes estavam tristes, estavam acontecendo situações dentro da empresa que não era agradável para eles, mas eles olhavam para mim e diziam, por causa de você, por causa de como você acredita na gente, eu vou fazer. E faziam e conseguiam, e eu já conseguia, assim, resultados surpreendentes, aquele negócio de uma semana, e dizia assim, é uma semana para entregar o resultado, e eu consegui até ultrapassar por causa dessa comunicação que a gente tinha, que era uma comunicação muito agradável e produtiva, né? E que se tornou hoje uma amizade com essas pessoas com quem eu trabalhei. Perfeito, perfeito. Gente, é a Juliane Oliveira, que é
a líder otimista que está trazendo esse olhar de resultado e produtividade dentro dessa liderança. É bem legal. Vai percebendo as tendências e é importante a gente entender e perceber que existem vários perfis e várias personalidades. Inclusive tem gente, você vai encontrar gente que gosta desse estilo motivado, que leva para cima e de autonomia, mas você vai encontrar gente também que gosta de alguém que diga assim, ó, é assim que faz, porque se sente inseguro e prefere assim, é assim que faz, gosta das regras. É por isso que eu reservei várias lives para falar sobre vários estilos, porque não existe um estilo único e perfeito para todas as empresas. Não existe, porque em cada empresa vai ter ser humano diferente. Então você vai ter aquele ser humano que se sente inseguro, que precisa mesmo o tempo todo de uma pessoa para dizer, ó, você tem que fazer assim, assim, porque se sente mais seguro. E vai ter aquelas pessoas que gostam de autonomia, gostam de liberdade, se sentem melhor, bem, com a pessoa que está motivando e como é que se fala? Explorando o talento. Então você vai conhecer diversos perfis e o quanto mais você vai escutando, percebendo essas histórias, você vai se tornando um líder adaptável. Porque o líder adaptável é aquele que consegue se adaptar com velocidade diante aos diversos cenários, diante aos diversos perfis. Então nem sempre você vai encontrar o perfil que você tem aquela afinidade, tipo, você está acostumado. E aí, como é que você vai fazer? Então você vai se tornar um líder adaptável. Antes da gente caminhar para as próximas perguntas, Juliane, eu queria reforçar aqui, para você que está gostando da live, compartilha com pelo menos 5 pessoas para a gente impactar mais vidas. Também quero reforçar as perguntas. Clica nesse ícone de interrogação e coloca a sua pergunta para a gente direcionar para a Juliane responder aqui. E eu quero aproveitar esse momento para falar sobre esse workshop aqui, o Líder Adaptável. Esse workshop que é realizado em Salvador, de forma presencial. Se você está gostando de escutar a Juliane trazendo um pouco das suas histórias, imagina no presencial você conversando com diversos líderes e liderados sobre situações de desconforto, situações de conforto, situações de produtividade, situações de improdutividade. Esse workshop aqui, o Líder Adaptável, eu reúno uma galera incrível de empreendedores, empresários, líderes, são os alunos, né, liderados também, que querem conhecer um pouco mais sobre essa arte de liderar, também conhecer ferramentas como a programação neurolinguística, que você aprende a entender um pouco sobre sua mente, para ser mais assertivo nas suas ações, para criar os estados favoráveis aos resultados que você precisa. Também você vai conhecer a ferramenta do coach, para como você direcionar as perguntas mais assertivas para você trazer mais resultados para o seu negócio sustentável, lucrativo. E o Enneagrama, que é o que a gente está usando como inspiração nessa série, que é conhecer um pouco sobre os perfis comportamentais, as tendências comportamentais de 9 estilos de liderança. Imagina você conversando com pessoas diversas, trazendo 9 estilos de liderança de diversas situações. Juliane falou até no início da live sobre isso, que a gente, geralmente, quando entra numa empresa, a gente cai de paraquedas e a gente tem que aprender, muitas vezes, tudo assim, fazendo, tudo na marra, tudo no esforço, aprendendo ali na hora, porque não aparece um mentor, ninguém para dizer assim, ó, você vai seguir esse caminho, ó, se você fazer aqui é melhor. Não, você aprende e aí as coisas estão acontecendo de forma rápida, você aprende fazendo e as coisas acontecendo de maneira acelerada e você tendo que se virar, entende? Então você vai errar pra caramba, vai acertar também, você vai perder vários relacionamentos potenciais. Então imagina você participar de um workshop presencial para conhecer algumas coisas, algumas situações que já aconteceram com outras pessoas e você poder tirar aprendizado dessas situações para quando acontecer com você, você ter a maturidade de observar e ser mais assertivo na sua decisão, ser mais assertivo na sua ação. Olha que legal. Então você que gosta de liderança, quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre esse workshop Líder Adaptável, fala comigo no direct
que eu te envio mais informações, eu falo com a Renata, que está aqui, vou até marcar a Renata aqui, certo? A Renata Gesteira, que está cuidando disso aí, das inscrições, fala com a Renata Gesteira. E outra coisa, eu tenho um grupo de liderança consciente no Telegram, com vários áudios, exercícios. Se você está afim de entrar nessa comunidade de líderes para aprender mais, o convite está feito. Mas vamos voltar para nossas reflexões com a Juliane. Vou até colocar uma musiquinha assim para animar. Para ficar otimista. A gente está falando com o líder otimista, né? Então tem que animar o negócio para ficar... Animar o ambiente. Vamos mantendo o prazer. Enquanto isso, vai compartilhando, coloca sua pergunta na interrogação, aproveita a disponibilidade da Juliane. Música boa, né? Sim. Mas vamos regrar esse prazer um pouquinho. É coisa que você não gosta de ver. Olha o foco, olha o foco. De regrar prazer, você vai de regrar prazer. É complicado. Mas você falou antes, né? Tem pessoas que são inseguras e precisam ter uma receita de bolo, né? E a gente se depara com pessoas assim também. Eu me deparei com pessoas assim. Inclusive, teve pessoas que eu tive que fazer a planilha, fazer as coisas direitinho, para dizer, todo dia você vai chegar aqui, você vai apertar aqui, vai fazer desse jeito, para poder a pessoa funcionar. Mas assim, no geral, eu gostava, me dava muito melhor com quem conseguia pegar mesmo as coisas sozinho e deslanchava, porque conseguia ter resultado brincando, né? A pessoa tinha resultado fechado, ela até me ajudava quando eu não podia dar aquela atenção para aquele que tem mais dificuldade. Eu falei, ajuda seu colega aí. Ele ia lá e já ajudava, porque também já tinha conhecimento total para poder ajudar também. É verdade, é uma questão de afinidade, né? Tem a ver com seus valores, a sua essência. Então, é natural isso, né? É muito natural. E eu quero saber de você, Juliane. Como conquistar uma pessoa com a essência do otimista? Como criar uma relação produtiva, boa, com o líder otimista? Como que a gente consegue se aproximar de você e criar um relacionamento construtivo, um relacionamento forte, criar uma aliança? Fala aí pra gente, revela um pouquinho pra gente. Eu sou uma pessoa, como eu falei, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecimento, de coisas novas, de oportunidades novas. Então, assim, se você chegar pra mim, pra me apresentar coisas diferentes que eu não sei, né? Questionamentos de coisas que eu posso aprender, que eu posso, né? Que vai me ajudar, vai adicionar e potencializar as coisas que eu já sei, você vai me conquistar muito fácil. Eu não sou o tipo da pessoa, eu tenho uma paciência quase zero quando as pessoas começam a ficar falando muito de problema. Quando vem, vai ficar chorando e a pessoa não para, assim, falar do problema, mas a gente vai buscar resolver. Mas se ficar ali falando do problema o tempo todo, e chora, e vítima, e eu coitado de mim, e aquela coisa, eu tenho uma tendência a perder a paciência. Você vai ver pela minha afeição, que eu vou ficar... Olha, otimista. Olha, né? Já conhece o otimista impaciente. Vou ficar com aquela cara assim, vou ficar meio assim, porque assim... É uma conversa que não vai trazer nada. Não vai trazer pra mim nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de aprendizado. Você vai ficar ali só reclamando e não vai fazer muito sentido no final. Nem pra mim, nem pra pessoa que tá contando. Então, assim, pessoas que eu me relaciono bem são pessoas que buscam, assim, também, como eu, novos conhecimentos, pessoas que estão dispostas a viver coisas diferentes. Eu sempre gostei muito, né? Meus liderados, eu sempre chamava... Bora participar comigo disso aqui. Os que colavam, não, bora. Até hoje, vira e volta, fala comigo. Né? Quando eu via que a pessoa era mais devagar, que era aquela coisa mais comodismo, rotina direto, que tem que ser assim, bem feitinho, daquele mesmo jeito. Todo dia é igual. Aí eu já ficava assim, até falava, tratava com respeito, né? Que a gente tem que tratar todo mundo com respeito. Mas é uma pessoa que eu tenho uma relação mais distante. Porque eu via que a pessoa só estava contente com aquilo,
E pra ela aquilo já tava bom. E eu ficava assim olhando, gente, como é que pode a pessoa se contentar só com isso? Então, assim, eu busco pessoas que tenham essa vontade, né? Aqui, que pro otimista é chamado de gula até, né? De somar ali experiências, de somar coisas novas, de aprender coisas novas. Eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Então, de ler, de entender palavra, de entender de outra língua, de buscar sobre outros locais que eu tenho interesse de ir. Então, pessoas que são assim, nessa vibe de buscar, de conhecimento, elas se dão super bem comigo, porque eu vou crescendo e as pessoas crescem junto comigo. Quando tem essa vibe, né, essa linha de raciocínio, de crescimento, geralmente eu me dou bem. Se for uma pessoa Gente, muito que fica me atrasando, aí fica no caminho. gente, vocês que estão aí na posição de liderados, já sabe, né? Quer uma líder junto, chegue junto de você, uma líder. Se sua liderança é otimista, e você quer essa liderança perto de você, que te ajude a crescer na sua carreira, já sabe o caminho, né? Nada de mimimi, nada de trazer problema. O otimista, ele quer prazer, quer solução, quer criatividade, quer novidade. Então, novidade Perfeito. é o que é a solução. Novidade é você trazer um novo desafio. O que você Uma acha aí coisa por esse caminho? Uma coisa que eu adorava era isso, quando eu estava no trabalho e às vezes eu estava com uma ideia de montar alguma coisa e aí vinha ali algum colaborador dizia assim, poxa, eu tive uma ideia. E aí, olha, eu pensei nisso, 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 o que é que você acha? Eu adoro essas coisas, de pessoas que chegam mesmo e colam assim, vestem a camisa, porque eu sempre fui muito de vestir, de querer buscar forma de fazer, facilitar as coisas. Então, assim, Perfeito. pessoas que são assim se conectam comigo mais rápido, que traz, se coloca à disposição. Ju, posso fazer isso para você? Outro código aí, outro código, facilitar. Vai anotando o código. Os códigos para você se conectar com o líder otimista, para você criar uma relação forte. Ó. Facilitar. Facilite a vida do otimista. Traga novidades. Traga soluções. Vai anotando os códigos. Anota aí os códigos, porque amanhã, quando você chegar na empresa, quando você chegar na sua ambiente familiar, que na empresa, em qualquer lugar, tem o perfil otimista. E você quer mais um aliado para sua vida, você quer um relacionamento forte, vai anotando os códigos do líder otimista. Até porque, Léo, eu penso muito assim, né, que às vezes o pensamento que está faltando em mim você pode agregar. Então, se você consegue me trazer isso, compartilhar isso comigo, para mim era show de bola. E aí a gente ia junto. Pô, massa, essa ideia é legal, vamos sentar aqui, vamos discutir sobre isso. E aí a gente ia definindo, ia fazendo. Eu gosto muito de criar, né? Na minha vida, assim, por fora da questão da liderança, eu sempre gostei de criar convites, de criar panfletos, fazia a montagem de dança, já participei de coisa de teatro, então assim, sempre fui uma pessoa muito de andar nesse meio da criatividade, né, de cantar, né, você até já viu. Então assim, é uma coisa que realmente eu nunca penso nessas coisas como algo de trabalho, porque eu acho que perderia o Prazer. sentido. É a questão do prazer. Né? Eu sempre penso em cantar, em dançar, em fazer essas coisas realmente como hobby, para poder me divertir, para poder extravasar, para poder, quando eu estou muito tensa, ficar mais tranquila e depois entrar no equilíbrio para eu seguir com as minhas coisas. Então, pessoas que são assim, ou até próximo, pensam parecido, aí eu consigo me conectar melhor. A energia é muita, então tem que suportar a minha energia, né? Muito bom. Olha, anotem essas dicas poderosas que a Juliana está trazendo. Que fantástico, hein? Seja bem-vinda, Carol. Carol, que também é palestrante. Seja bem-vinda, Ariana, que é também uma empreendedora, mentora de mulheres. Só tem gente bacana aqui, hein? Gal. Seja bem-vinda, Gal, que é uma líder também. Conexão com uma roda gigante. Para funcionar tem que girar. Não importa a posição, mova. Isso aí, Ariana. Show de bola. A Gal até falou comigo também, não foi? A Gal escreveu, arrasou, Júlia. Eu vi aí. Um beijo Muita pra gente ela. bacana aqui. Muita gente bacana. A gente está chegando ao final da nossa live. Antes de finalizar, eu vou pedir para o Júlio trazer um site para a gente aqui, final.
A Elise escreveu aqui, tanto tempo sem as aulas de dança, já bate a tristeza. Ó o pessoal já se identificando com o seu perfil. Tá vendo? Como é natural. A galera da dança, a galera da alegria, da energia. Ju, a gente já está chegando no final, já bateu 1 hora aqui, mas fluiu tão bem que a gente vai levando, né? Um pouco mais à frente. Eu quero pedir para você o seguinte, uma mensagem de um líder otimista para nossa audiência que está aqui e que vai também assistir depois, né? Tem muita gente que vai assistir depois. Para você ter ideia, antes de ontem, eu tive uma live com a Alessandra e a live tinha, quando terminou, tinha em torno de umas 40 pessoas. Fui olhar o vídeo hoje, tá com mais de 240 visualizações. Então tem uma galera que assiste depois. Pensa nessa galera que está aqui, pensa na galera que vai assistir depois e deixa uma mensagem para quem está buscando um resultado, para quem está buscando uma melhor liderança, melhor posicionamento na carreira, está buscando melhores relacionamentos, está buscando prazer. Deixa um recado para essa galera aí, boa. Pronto, vamos lá. Eu até separei uma frase aqui, né? Que é otimista, adora essas coisas. Frase motivacional, vídeo motivacional, a gente adora essas coisas. Eu separei uma frase aqui para poder trazer, porque combina com coisas que eu até já disse aqui. Uma frase do Abraham Lincoln que diz assim: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E eu acho isso massa e é muito, muito a cara do otimista, porque a gente sempre fala aqui do melhor, né? A gente está sempre querendo o melhor para o futuro. E você pensar que você pode pegar pessoas comuns e transformar elas em pessoas extraordinárias, com habilidades extraordinárias, é a cara do otimismo. Então, a mensagem que eu deixo é justamente isso. Para você conseguir esse desenvolvimento do outro, primeiro, desenvolva-se. Conheça quem é você, seus valores, suas habilidades, busque ter esse momento seu de autoconhecimento. É uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua jornada enquanto ser humano, primeiramente, e depois enquanto líder, né? A gente só pode transbordar daquilo que a gente está cheio. A gente só consegue trazer mensagem para o outro quando a gente vive a mensagem que a gente prega. Se não for dessa forma, a mensagem ela é vazia, a mensagem ela não tem sentido. Então, para que seja realmente impactante na vida do outro, precisa ser verdade na sua vida. Então, além de você buscar o seu autoconhecimento, que você possa alinhar, sim, com ferramentas, com coisas técnicas. É importante que a gente tenha esse conhecimento, mas sem perder nossa essência, sem perder quem a gente é, sem perder aquilo que a gente acredita, e sempre tentando trazer, né, aquilo que a gente tem de melhor dentro do que existe, né, no mundo. Porque se a gente fizer tudo como diz, tudo certinho, a gente vira robô. E a essência do ser humano é ser humano. É poder ter ideias, é poder ser criativo. Então, assim, para você ser a melhor pessoa, o melhor líder, eu acredito muito nisso. Que você precisa primeiro trabalhar em você, trabalhar o que você deseja alcançar, trabalhar os seus medos, os seus temores, também aquilo que você tem de ponto forte, e às vezes é demais, né? Porque nada demais presta. Entrar em um equilíbrio na sua vida e depois transbordar isso para o outro, porque nada que a gente faz sem compartilhar tem sentido. Só vale a pena se a gente puder compartilhar e transmitir a nossa história para outra. Perfeito. Olha, deixando a sua marca de otimismo. Sempre para cima, elevando a nossa mente, os nossos corações. Nada melhor que a prática, né? Nada melhor que a prática. A Aline, você colocou aqui, cheguei no final, mas ela falou tudo nesse fechamento dela, falou tudo. Assiste o começo de qualquer coisa. A Aline é de Recife. A gente já foi par de liderança, só que ela em outro estado e eu aqui em Salvador. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no treinamento lá no Rio de Janeiro. Conheci a Aline e a gente se tornou amigos. E assim, você que chegou depois, a live vai ficar gravada no feed. Volta para assistir, porque tivemos insights incríveis, conteúdos relevantes, histórias. Porque melhor do que você trazer só a teoria de, sei lá, conceitos, enfim, é você trazer história, né? O que acontece? Você começa a aprender. É só você lembrar
daqueles bate-papos poderosos em que você teve um insight bem bacana, que depois que você conversou com aquela pessoa tal, você, pô, caramba, nunca tinha pensado dessa forma. Ou depois que você conheceu uma história de uma pessoa que começou a lhe inspirar, enfim. Volta, vamos terminar aqui, volta vai pro meu feed, volta não, vai pro meu feed, assiste a live porque tá incrível, compartilha também, se torne um agente de mudança, compartilhe, porque quando você compartilha, você se torna um agente de mudança. Essa mensagem pode ajudar muitas pessoas que, como a Juliane falou no início, cai de paraquedas às vezes na empresa, não tem um mentor para dizer o que tem que fazer e tem que se virar. Então, de repente, essas histórias... Assiste já esses momentos, né, Léo? Assiste as lives, acompanha os perfis, que vocês vão aprender pra caramba, vai ter um mentor para ajudar aí, no caminho. Sensacional. Júlia, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua motivação. A gente sente a sua motivação, brilho nos olhos quando você está falando. Realmente, você tem muito otimismo no coração. E a gente sente isso. Você trouxe muita luz aqui pra gente, muitas reflexões importantíssimas, sem medo de dizer a verdade. Isso é muito bacana. Então eu agradeço e eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas. Em público eu digo aqui que eu sou grato por nossa parceria e amizade, porque a gente começou um tempo lá atrás, né? Relação de aluno e professor, depois se tornou parceria e agora a gente tem uma amizade. Então quero agradecer por essa amizade, por essa parceria. A gente tem feito muitos projetos juntos que tem dado super certo e realmente você é uma líder que tem influenciado positivamente a vida de muitas pessoas e eu fico orgulhoso de ver o seu crescimento e essa sua missão, né, sendo projetada cada vez mais. Isso aí. Eu que agradeço, Léo. Agradeço a todo mundo aqui, as pessoas aqui do meu sorriso. Obrigada, gente. Tá vendo? É do otimista mesmo. Muito obrigada pelos comentários. Eu agradeço a oportunidade, Léo, que, como eu sempre falo, né, pra você, a gente já tem uma amizade. São oportunidades que a gente abraça, né, e vem com muito mais carinho quando são pessoas próximas da gente, que a gente já tem um certo carinho, porque faz mais sentido, né? A gente se conecta mais, fica mais à vontade e aí fica mais gostoso também de conversar. A todos que participaram, agradeço demais. Já vou fazer aqui minha propaganda. Gente, quem quiser conhecer meu trabalho, acessa lá no Instagram, @freedomconsult. É a empresa que eu montei junto com o Davi. E é um projeto que a gente tem trazido também de liderança, a liderança humanizada, que tem tudo a ver com otimista, porque a gente tem muito com essa pegada humana, essa pegada da criatividade, da inovação. É a minha cara isso. Então quem quiser conhecer mais, quem quiser aprender mais, vai lá. Tá rolando até desafio agora. A gente já está iniciando um projeto de desafio. E vai ser muito top, muito incrível. E eu espero poder contar com a presença de muitas pessoas e de vocês que estão aqui nos assistindo, né? E agradecer a você, Léo. Sim, você tem um site também que é o W. Digita o site aí pra galera anotar. É muito importante isso. A Juliane tem um projeto focado para liderança numa empresa chamada Freedom. Ela e o Davi são responsáveis pela empresa e eles têm diversos materiais importantíssimos, serviços, trabalhos bem legais e muitos deles são disponibilizados gratuitamente. Colocou o site? Então, coloquei o site já daí para poder as pessoas olharem. Você que gostou do Líder Otimista, já pega esse site aí, www.propositei.com, tem um /de líder para líder. De líder para líder. Tá aí escrito. Tem o Instagram da Frida, coloca o Instagram também. Vou colocar aqui também, peraí. Você colocando o Instagram completo. Gente, envia, você que gostou, envia uma mensagem particular pra Ju. Marca, tira o print, tira o nosso print, marca a gente. Nessa marcação fala o que você gostou, sei lá, gratidão, conhecimento, o que vier na cabeça, marca a gente aí que vamos adorar. E não esquece que na próxima semana a gente tem mais. Ju, você quer falar algo mais? Agradeço a você, Léo, mais uma vez, pela oportunidade e que venha outros momentos como esse, né, de reflexão e também dizer às pessoas que continuem assistindo, que vai vir muita gente boa por aí.
Eu não vou dar spoiler, apesar. Vai vir muita gente boa por aí, vocês vão gostar muito e aprender muito. Grande beijo a todos, né? Desejo a todos aí uma noite maravilhosa de descanso e renovação das forças. Show de bola. Um grande abraço, gente. Obrigado pela audiência. Que venha o progresso. Obrigado, Ju. Até mais, Ju. Valeu. Music play mode. Obrigado. Foi incrível. Mais uma live incrível. E tem sido incrível. Esse foi mais um encontro de outros encontros que teremos nesse mês de janeiro. Certo? Acompanha. Se você quer participar do meu grupo de liderança, fala comigo no direct. Que será um prazer te adicionar no grupo de liderança para você acompanhar as novidades, tá bom? E fica com Deus. Um abraço no coração. Valeu pela audiência de todos.